Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente para mais uma aula. Nós vamos falar hoje de um assunto importante, né? Um assunto que a gente pode sim observar algumas formas, né? Ao nosso redor e ao nosso derredor, né? Redor é ali na sua casa, pertinho de você. Derredor é mais um pouquinho distante de você. Mas que também você pode observar, né, alguns desses elementos que nós vamos ver, né, aqui na nossa aula, né? Nós vamos falar um pouquinho dos triângulos, né? Os meninos aí que brincam, né, de peteca, tem uma brincadeira que é o triângulo, né, que você coloca as petecas dentro, né? E você consegue fazer ali um triângulozinho, né? E jogar a peteca, né? A bolinha de gude, não sei como é que você chama, mas geralmente eu chamava de peteca, né? A gente chama mais de petequinha, né? E você joga, então você faz aquele triângulo, né? E pequenininho você já começa a estudar, né? Você começa sem querer, sem perceber, você já começa a estudar essa parte, essa figura, né? Essa figura geométrica plana, que é o triângulo, ok? Só que o triângulo ele tem algumas propriedades, né? Alguns nomes específicos, de acordo com a quantidade de lados que ele tenha. Quantidade de lados, triângulo sempre vai ter 3 lados, né? Mas de acordo com o tamanho dos seus lados, né? Diferente das outras formas geométricas que têm diferentes quantidades de lados, né? Esse não, esse sempre vai ter 3 lados, né? Sempre vai ter 3 lados, só que dependendo do tamanho dos lados, dos centímetros de cada lado, ele vai ter vai ter nomes específicos, né? E independente dele estar virado, dele estar deitado, dele estar como for, sempre vai ser um triângulo, tá? Porque a forma não tem variação se você coloca ela deitada, se você coloca ela em pé. Sempre vai ser um triângulo, né? Porque você pode pensar assim, ele assim é um triângulo, ele de outra forma não é um triângulo, é outra coisa. Não. Sempre será um triângulo. Vamos observar aqui comigo. Triângulos. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados e que necessariamente é uma figura plana. Por que é uma figura plana? Porque é uma representação, né? Uma figura plana, uma figura que não tem altura, não tem largura, que a gente consegue vê-la somente no plano, ok? Que é como se nós tirássemos uma parte, por exemplo, de uma pirâmide, né? Pirâmide a gente consegue ver os 3 lados, os vários vários ângulos. Já a figura plana não, nós conseguimos vê-la no plano, como se nós tirássemos uma partezinha, né? Cortássemos uma parte da pirâmide. Ó, plana, cujos lados são segmentos de retas, né? Cujas partes são segmentos de reta. Para ser polígono, esses segmentos de reta encontram-se apenas em suas extremidades, formando assim 3 vértices. A figura a seguir mostra alguns exemplos de triângulo. Vamos aprender aqui na figura essa questão aí que nós estávamos falando. Ó. Segmentos de reta. Ó. Isso aqui ó, é uma reta. Ó. Isso aqui é uma reta, estão observando aqui, ó. Isso aqui é uma reta. Essa daqui, ó, é outra reta. Então, 2 retas que seguem, né? E aqui também é outra reta. Elas seguem e se encontram aqui, ó. Ó, aqui nós temos os vértices, ó. Então, 1, 2, 3. As retas, né, vão e se encontram nos vértices. Aqui, ó, reta se encontra nos vértices, ó. Estão observando? Sempre, quantos vértices? Sempre 3 vértices, ok? E aqui da mesma forma, ó. Tá vendo aqui nós temos a reta, se encontra aqui, ó, opa, e aqui, ó, outra reta, e aqui nós temos a outra reta. Sempre da mesma forma, ó. 1,
2, 3. E aqui, ó, 1, 2, 3. E vocês observaram aqui nesses triângulos, pode observar aqui, ó. Observe aqui bem direitinho aqui, ó. Que esse daqui, ó, aparentemente é bem certinho, né? Só que ele tem os dois lados iguais e esse aqui diferente, né? Observaram direitinho que a maioria deles é assim, ó. Estão observando, ó, que eles têm lados diferentes. Mas eles deixam de ser triângulo. Então, observaram também que tem esse aqui que está em pezinho, ó, geralmente no formato que a gente observa mais, né? E esse aqui está deitado, esses dois aqui estão mais deitados. Mas nem por isso eles deixam de serem considerados, né, triângulos. Ah, professor, eu fiquei um pouco confuso com essa questão das retas, né? A gente viu aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma reta, né? Essa daqui é outra reta. E essa daqui também é outra reta. Segmento de reta por quê? Olha aqui para mim, ó. Segmento de reta é o quê, ó? Essa aqui, essa reta segue. Observem aqui, ó. Essa reta aqui vai seguindo, 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 até chegar nessa extremidade aqui que forma uma vértice. Entenderam? Aqui é uma vértice. Aí essas daqui também, ó. Vocês observaram que essas duas aqui, ó. Essa daqui também vai daqui de cima, seguindo, 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 e forma-se essa outra vértice. Não tem outro encontro, não tem outro tipo de encontro, como em outras formas geométricas. No triângulo, nós só possuímos esses três encontros, né, de retas, que nós chamamos de vértice. Ah, professor, mas eu já vi um triângulo que tinha 4 vértices. Não, você viu um quadrado ou um retângulo. Não é um triângulo, tá bom? São formas diferentes, formas distintas e de outros tipos de formas geométricas planas também, ok? Mas o triângulo que a gente observa é dessa forma que sempre vai ter as 3 vértices, ok? E se estiver deitado, estiver em pé, da maneira que o professor colocar lá na atividade ou na avaliação ou no vídeo, seja lá onde ele colocar, você vai observar. Não, isso aqui é um triângulo. Você vai ver lá, observar, sempre vai ser um triângulo. Tudo bem? Olha aqui, ó. Vamos começar a observar aqui os elementos de um triângulo. Ó, elementos de um triângulo. Os elementos de qualquer figura geométrica são outras figuras geométricas que fazem parte da sua definição e propriedades. Com base nisso, os elementos do triângulo são... Vamos observar aqui, os elementos do triângulo são... Como eu falei, existem formas geométricas que estão dentro de outras formas geométricas. Por exemplo, o triângulo nós tiramos lá do sólido. É uma parte da pirâmide que nós tiramos. Então, muitas vezes, eles estão dentro um dos outros. Só que a gente viu, né? A gente vê o sólido geométrico num todo e as partes, quando nós tiramos partes desse sólido, nós temos as figuras planas. Que no caso aqui nós estamos vendo a parte plana, né? De um triângulo, né? Que é o triângulo. Nós temos aqui, o primeiro elemento é os lados. Lembra que nós falamos dos lados, que é bastante importante? Como dito anteriormente, os lados do triângulo são segmentos de reta, que se encontram apenas em suas extremidades. Um triângulo é uma figura geométrica plana que possui 3 lados. Embora seu nome indique que o triângulo seja um polígono que possua 3 ângulos, na realidade os triângulos podem ser definidos de 3 maneiras. Polígono que possui 3 lados, 3 ângulos internos ou 3 vértices, né? A definição que mais se popularizou é a primeira, né? Que tem 3 vértices, que nós vimos lá, que são justamente a parte dos segmentos, né? Que nós temos aqui. Quando as retas se juntam, formam-se as
vértices, né? Então, sempre que a gente observar um triângulo, nós vamos ver as extremidades, né? Nós vamos ver onde vai dar, onde chegará essas retas, não é verdade? Então, tri. Ah, professor, quando eu falo tri, eu já sei que é 3. Muito bem. Boa observação. Quando é tri, é 3. Não vai ser 7, não vai ser 4, né? Porque não é quá, é tri. Então, tri vai ser de 3. Então, é muito importante você observar no triângulo os lados, né? E mais pra frente você vai ver melhor ainda por que nós devemos observar os lados. E é sempre interessante, se você for fazer um triângulo, usar o quê? Uma régua, né? Sempre é importante você usar a régua, porque precisa ter os centímetros, né, definidos. É claro, você faça um desenho, faça alguma coisa aqui, um desenho somente com triângulos, faça uma pessoa usando somente triângulos, faça um monstrinho, faça alguma coisinha, aí você pode até não usar ali, mas vai ficar torto, não vai ficar legal. Mas quando eu falo, faça um triângulo com 2 lados iguais, 2 lados diferentes, ou todos os lados iguais, você precisa ter essa base aqui, ó. Não pode ser somente no olho. Ah, eu vou só observar e vou pensar aqui mais ou menos no olhômetro, né? Entre aspas. Mas você precisa ter uma régua. Sempre que nós vamos trabalhar formas geométricas planas, é muito importante a reta para a gente saber direitinho, né? O comprimento, os centímetros, né? Como será direitinho. Porque se um lado vai ter 20 centímetros, né? Se um lado vai ter 20 centímetros, o outro, ó, se um lado aqui vai ter os 20 centímetros, né? O outro também vai ter que ter 20 centímetros. Se eu quero um triângulo com todos os lados iguais, então eu tenho que ter esta régua, né? Que às vezes, o que acontece? A gente não cuida da nossa régua direitinho, a régua fica lá na bolsa, quebra e fica por isso mesmo, mas é muito importante. Todos os desenhos que a gente for fazer, tudo que for retos, né? Desenhos retos, com linhas retas, que tiver segmentos de reta, é importantíssimo você usar a sua régua, tá bom? Com certeza vocês já estão aí, né, eufóricos com as suas reguinhas na mão, fazendo alguns triângulos, desenhando, né? Porque eu percebo, a gente observa quando vocês enviam, né, algumas fotos pra gente, vocês já ir na prática, praticando essa aula, e eu tenho certeza disso. Então pegue a reguinha e fica aí comigo na aula, assistindo novamente, ok? Ah, não entendi direitinho, professor, eu preciso voltar essa aula. E aí, eu estou assistindo e passou. Não se preocupe. Já já vai estar disponível aí para vocês na nossa plataforma Eduque. Você entra lá e assiste quantas vezes você quiser essa aula. Observa a questão do segmento de reta, das vértices, dos triângulos e vamos aprender juntos. Ok, crianças? Tchau, tchau e até mais.